Olá, nosso grupo é formado por mim, Camille, pela Gabriela, Fabíola Castorino, Fabíola Rocha e Isabela, e o nosso trabalho discute acerca da garantia de produtos e serviços e ofertas. Primeiramente, é válido ressaltar que a garantia é importante para que, quando não há a satisfação do consumidor em relação ao funcionamento pleno daquilo que foi adquirido, ele tenha meios para recorrer a esse direito da garantia e evitar prejuízos. Para isso, existem dois tipos de garantia: a contratual, não obrigatória, e a legal, a obrigatória. A contratual é aquela prestada pelo fornecedor de produtos ou prestador de serviços. E a legal é a lei que assegura a existência de uma garantia independente da existência dessa garantia contratual. O Código de Defesa do Consumidor, CDC, em seu artigo 26, prevê que a garantia contratual de produtos e serviços não duráveis será de 30 dias e de produtos e serviços duráveis será de 90 dias. O CDC também prevê, em seu artigo 50, que a garantia contratual complementa a garantia legal. Isto é, se o fornecedor não explicitar que a garantia informada diz respeito à garantia contratual e à garantia legal, essas duas serão somadas. Bom, primeiro a gente precisa entender o que são bens duráveis e não duráveis. Os bens duráveis são aqueles que são utilizados em um longo período de tempo. Já os não duráveis são aqueles que são totalmente consumidos em pouco tempo. Como a Camille já falou, existem duas formas de garantia para o consumidor, a obrigatória e a contratual. Sobre a garantia obrigatória, ela faz menção ao dispositivo constitucional. Ela assegura, em lei, que se caso o produto estiver danificado, se for o caso de um bem não durável, como sabonetes e cremes dentais, o consumidor tem até 30 dias para recorrer e ser reparado do dano. E esse reparo deve ser feito pelo fornecedor. Se for o caso de um produto não durável, como automóveis e eletrodomésticos, o consumidor tem até 90 dias para recorrer. A respeito da garantia contratual, essa diz respeito à não obrigatoriedade da cláusula, uma vez que a lei prevê 1 mês de garantia para bens não duráveis e 3 meses para bens duráveis. A empresa pode estender esse prazo até 9 meses, totalizando 12 meses ou 1 ano, a partir dessa garantia contratual. Ainda que essa garantia ela não exista na lei, não seja obrigatória por lei como é a garantia mínima, a partir do momento que a empresa vende esse produto com esse contrato com o cliente, dessa garantia estendida, eles são obrigados a cumprir esse termo contando a partir do dia que a garantia mínima vencer. Vou falar um pouquinho sobre o contexto de surgimento do direito do consumidor. Ele surgiu em meados da década de 1960 e 1970, quando o Brasil estava passando por um processo intenso de industrialização, e é justamente em 1970 que começam a surgir os primeiros órgãos públicos de defesa ao consumidor, como é o caso do PROCON, que foi criado em 1976. A defesa do consumidor é tão importante no Brasil que ela é tratada em 3 artigos na Constituição Federal. Artigo 5º, que diz que o Estado promoverá, em lei, na forma de lei, a defesa do consumidor. Dentro de tudo aquilo que está previsto na lei, o Estado tem por dever fazer com que esse artigo seja cumprido, que é a defesa do consumidor. Artigo 170, que diz que a defesa do consumidor é um dos princípios que devem ser observados no exercício de qualquer atividade econômica. Artigo 48 da ADCT, que ordena que o Congresso Nacional crie um Código de Defesa ao Consumidor. A oferta é uma informação veiculada de forma eficiente e precisa, fazendo com que o consumidor crie expectativas sobre determinado produto ou serviço e assim possa adquiri-lo. Após essa informação ser vinculada, é criado um contrato entre ambas as partes, mesmo que de forma oculta, assim como prevê o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, qualquer tipo de oferta deve obter em suas informações características como concretização, clareza, precisão, ostensividade e estar de acordo com a língua do país a qual está sendo divulgada, para que com isso dê maior acessibilidade de compreensão sobre as características do produto ou serviço,
como qualidade, quantidade, preço, garantia e origem.